Então vamos dar continuidade ao nosso 13º encontro. Felipe, é o 13º ou o 12º? 13º encontro. Nós vamos retomar o estudo sobre os suicidas, né, o diálogo com os suicidas, e nós vamos ter a prece pelos suicidas como referência. O primeiro texto que a gente vai trabalhar vai ser um texto. Eu escolhi esse texto porque, digamos assim, é a primeira comunicação de um suicida registrada. É o primeiro que o Kardec coloca lá como tendo trabalhado. Então, foi por isso especialmente que eu coloquei e escolhi esse texto. Esse texto é o primeiro caso de suicídio trabalhado no Céu e Inferno. Depois desse, outros virão. Mas é importante, eu sempre digo, é importante a gente ficar atento ao primeiro, porque quando Kardec escolhe para ser o primeiro, ele tem mais detalhes, né? Está na Revista Espírita de 58, julho de 58. A Revista Espírita ela é lançada em janeiro de 58. Está nas Conversas Familiares de Além Túmulo. Então, vamos aqui fazer algumas observações. É uma notícia de jornal ontem, 7 de abril de 58, um homem de cerca de 50 anos, vestido decentemente, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana e pediu um banho. Vai ser conhecido esse caso como suicida da Samaritana, que é uma espécie de albergue, um pequeno hotel que a pessoa ia, né? Pode continuar. O empregado admirou-se de que, após 2 horas, o indivíduo não chamasse. Decidiu-se a entrar no banheiro para ver se não se sentira indisposto. Testemunhou um horrível espetáculo. O infeliz havia cortado a garganta com uma navalha e todo o sangue se havia misturado à água da banheira. Desde que a identidade não pôde ser estabelecida, o cadáver foi transportado para o necrotério. Então ele pediu este cômodo para tomar um banho, era algo comum em Paris. Entrou, passou um tempo, já era para ter voltado. Quando entrou, ele havia cortado a garganta, né? E estava na banheira, todo ensanguentado. Isso é notícia de jornal. E ele foi para o necrotério como indigente, porque não havia como saber quem era, tá? Isso é notícia de jornal. Pode continuar, Felipe? Aí o Kardec diz: pensamos que seria possível tirar um ensinamento útil à nossa instrução da conversa com o espírito desse homem. Assim evocamos-lo a 13 de abril, apenas 6 dias após a sua morte. Esse primeiro caso que a gente está trazendo, vocês vão ver que é uma evocação de um desconhecido. Veja que o Kardec vai evocar porque seria útil a instrução do grupo. Nós não temos ainda, vocês têm que lembrar que ele está, digamos, ainda investigando o mundo dos espíritos. Algumas reflexões dessas conversas vão até alterar o livro dos espíritos, né? Porque o livro dos espíritos, a versão de 57, não é a mesma versão de 60, ele está ampliado, revisto, e vai ser fruto dessas conversas familiares, de além-túmulo, ele vai identificando o que é que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, vocês vão ver que nessa primeira conversa, ele ainda está diferente, o Kardec está diferente do que vai aparecer lá mais em outras conversas que eu ainda quero trazer. E aí, vocês lembram, né, na prece, quando ele diz, quando ele fala de nascer, a ti cuja desgraça motiva as nossas preces, nós dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança do melhor por vir.
nas tuas mãos está ele, esse novo porvir, confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Essa construção aqui, ele ainda não tem. Ele vai conversando com ele, percebendo qual é a necessidade dos espíritos. Aí a gente tem que ficar muito claro isso nessa primeira conversa. Então, ele diz, aqui é o modelo de evocação. Todo mundo fica querendo saber como é a evocação. Isso não está no céu e inferno, tá, gente? Esse daqui, no céu e inferno, todo mundo já sabia fazer a evocação, então só na revista espírita que a gente acha. Ó. Olha como a evocação é simples. Peço a Deus Todo-Poderoso, permita o espírito do indivíduo que se suicidou, veja, ele não tem um nome, então ele só diz, ó, o indivíduo que se suicidou a 7 de abril de 1858, nos banhos da Samaritana, venha comunicar-se conosco. Vocês estão vendo que essa evocação é diferente da prece. Por quê? Porque aqui o grupo, teoricamente, provavelmente, né, já está harmonizado. Aquela prece que a gente faz, ela é uma prece que busca, às vezes, harmonizar o grupo, fazer o grupo entrar todo na mesma sintonia, tem todo um objetivo, né, de acalmar os pensamentos, de estar todo mundo junto. Mas olha como, quando vai para a evocação, é um chamado bem simples, ó. Pede a quem? A Deus Todo-Poderoso, que o Espírito venha comunicar-se conosco. Vejam como a evocação é muito simples. Aí depois ele tem outras evocações quando ele vai dizendo assim, ó, se for para o bem do Espírito e útil para nós, pedimos que venha comunicar-se conosco. Mas a evocação é isso, ó, é curtinha. Não é a prece, aquela que eu faço, né, de 20 minutos. Não é evocação, porque aquela ali é a prece para as pessoas dormirem, né? Não é para... É para... vai embora, né? É. Vamos. Aldalho, usa só o microfone. É só para as pessoas que estão gravadas te ouvirem. Esse texto da evocação subtende que antes já foi feita a prece, né? Subtende que ele já... Grupo... Isso, já está todo harmonizado, né? A reunião já começou, né? Tá entendendo? Já tem toda essa questão. E lá... aí vem a evocação, né? Isso, é. Então, okay. Aqui, por exemplo, aqui nós estamos, gente, ainda muito cruz em relação à sociedade, às reuniões. Está muito cru, só vai se organizar mesmo depois do livro dos médiuns. Com o livro dos médiuns é que a gente consegue estabelecer mais ou menos um padrão, né? É tanto que lá no final do livro dos médiuns, o Santo Agostinho diz assim, por que no começo da reunião não orais? Aí ele ensina uma oração para o início das reuniões. Então, com isso a gente deduz o quê? É que as pessoas faziam ainda sem a oração. É porque a gente não pode examinar essas aqui, que são de começo da construção da doutrina, com a doutrina já pronta, né? já estabelecida. Então, aqui está todo mundo tateando, o Kardec está tateando para ver como é. Para vocês terem uma ideia, em abril, quando ele faz, que a sociedade ela é fundada em 1º de abril. E essa evocação aqui, ó, ele se suicidou em 7 de abril. Eu acho que isso aqui foi que dia? 6 dias depois. Eu acho que essa aqui deve ser a 2ª reunião da Sociedade de Paris. Na sede, assim, né? Então, ainda está... Isso também, assim, para ser mais justo, seria a 2ª reunião oficial, porque eles se reuniam já lá extraoficialmente, mas o poder público ainda não tinha liberado. Aí, quando o poder público libera, aí ele se constitui como uma sociedade de fato, em abril. Aí é que começa a sociedade mesmo. Eles já se reuniam, né? Então chamou a médium Hermance Dufour, tá? A médium Hermance Dufour. Espera. Depois de alguns instantes, ei-lo.
Isso aqui não tem no céu e inferno, gente, só tem aqui na revista. Observação, desce mais. Para compreender esta resposta, é preciso que saiba que, em geral, em todas as reuniões regulares, há um espírito familiar do médium ou da família que está sempre presente sem ser preciso chamá-lo. Veja que aqui vocês vão ver que nesse começo ele ainda não está claro que é anjo da guarda, ele chama anjo da guarda de espírito familiar, tá entendendo? Depois é que vai refinando a coisa, né? Mas isso aqui consta, né? Isso aqui continua. Toda reunião familiar tem todo médium tem um espírito guia, toda reunião familiar tem um espírito que preside, né? Você pode nomeá-lo ou até indiretamente ele surge. Gente, vocês não estão ouvindo ninguém batendo, não? Não? Ó, é ele, esse espírito familiar, esse espírito guia, que faz virem os que são evocados. E conforme seja mais ou menos elevado, serve como mensageiros ou dá ordem aos espíritos que lhes são inferiores. Quando em nossas reuniões tem como intérprete a senhorita Hermance Dufour, é sempre o espírito de São Luís que voluntariamente toma esse encargo. Vamos lá? Foi ele que deu a resposta acima. Então, vocês estão vendo aqui como ele ainda está descobrindo as coisas. Ó. Isso aqui permanece, né? Ó. Ele quem faz virem os que são evocados. Você sempre tem que trazer, é sempre o guia da reunião quem traz, quem coordena. Agora é você quem fala, agora é aquele. Isso ele ainda está descobrindo, tá? Veja que ele diz assim, mais ou menos elevados. Então, e o Kardec ainda está construindo a doutrina. Igual o Felipe está construindo aqui, né? Calma, Felipe, tá? Vamos, mais ou menos elevado. Pode subir, Felipe. Deixa eu ver aqui. Essa parte já passou. Pronto. Essa é a pergunta 2 mesmo? Onde você está agora? Não sei. Dize-me onde me encontro. Veja que o Kardec evocou um espírito que se suicidou e a pergunta que ele inicia é onde você está agora? A gente consegue imaginar o que é que ele está querendo perceber? O nível de consciência do espírito, né? Ele está querendo... Vocês vão ver que nesse começo ele está querendo muito... O diálogo é muito assim, investigativo. Depois é que a gente vai perceber que ele vai sendo tomado, ele vai percebendo a importância da prece para auxiliar o espírito, que é uma coisa que a gente não imagina. Porque, gente, quando a gente estuda a revista espírita, você tem que olhar antes da doutrina ser construída. Qual era a ideia que as pessoas tinham dos suicidas? É que a prece não afetava, porque o suicida não tinha direito nem missa, não tinha direito nem ser enterrado em Campo Santo, tinha toda essa, era isso que o Kardec, era essa noção que ele tinha, era a informação que ele tinha, ele ainda não está sabendo da importância da prece por aquele espírito, ele vai descobrir isso, tá certo? Então a gente está vendo essas primeiras nesse sentido. Aí, ó, onde está? Ele diz-me onde encontro. Veja que o Kardec explica direitinho, ó, na Rua Valois, no Palais Royal, número 35, numa reunião de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que lhes são benevolentes. Mas vocês vejam que é uma descrição bem assim, né? Estou descrevendo, dando endereço normal, né? Dizei-me se estou vivo, eu sufoco no caixão. Olha isso aqui, ó. Dizei-me se eu estou vivo, eu sufoco no caixão. Olha qual é a pergunta que o Kardec faz depois dessa frase. Quem o convidou a vir até nós? Né? Porque você diz assim, poxa vida, ele está sufocando no caixão, por que é que ele não foi
amparar, né? Não foi ajudar. É isso que eu estou dizendo. Vocês não podem examinar essas questões como a gente já sabendo do que pode ser feito. Ele não sabia, por exemplo, se ele poderia ajudá-lo. Ele não sabia. Nós estamos começando a investigação. É o primeiro espírito de suicida que se comunica. Então ele ainda não sabe. Mas uma coisa que ele sabe, porque o Espírito disse, foi: eu o trouxe, né? Ei-lo aqui. Isso ele já sabia. Aí ele pergunta: oi, só espera chegar. Cícero, aí, dizei-me se estou vivo. Eu sufoco no caixão. Se ele tem dúvida de que está vivo, como que ele sabe que está sufocando num caixão? Dizei-me se estou vivo. Eu sufoco no caixão. Mas porque você não pode estar enterrado vivo? Pode, não poderia? E eram Porque ele não tinha, então, consciência de que tinha se suicidado, cortado Não, ele a garganta. não tinha. Não é. Calma, você está dando spoiler. Você vai ver. Calma. Então, quem o convidou a vir até nós? Aí ele diz: senti-me aliviado. Continua, Felipe. Que motivos levou ao suicídio? Estou morto? Não. Estou em meu corpo. Não sabeis quanto sofro. Eu sufoco. Que uma mão piedosa venha dar-me um fim. Ele acha que ainda não morreu, porque aqui o Kardec vai começar a descobrir um fenômeno que é muito importante para nós que estamos em reunião mediúnica, que é saber se o espírito está em perturbação. As pessoas não sabem usar tecnicamente a palavra. Perturbação é quando o espírito não sabe que está morto. É só isso. Que às vezes você diz assim, né? Esse espírito está perturbado, mas é no sentido, às vezes, de que ele está agitado ou porque ele está com raiva. E aí a gente usa tecnicamente a palavra errado. Claro que você pode dizer isso. Agora, tecnicamente, quando é que você pode dizer assim, o espírito está perturbado? Está aqui o exemplo clássico. Ele não sabe que morreu. É tanto que ele pede que uma mão piedosa venha dar-me um fim, porque ele quer morrer. Ele quer morrer, porque ele acha assim que foi enterrado e que está sufocado no caixão, que a morte não se deu. Então ele quer que alguém vá lá e dê um fim. Ele acha que é isso que está acontecendo com ele. Continua. Observação. Sua alma, embora separada do corpo, ainda está completamente mergulhado naquilo que poderíamos chamar o turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrenas ainda se acham vivazes. Ele não acredita que está morto. Então, o Kardec está descobrindo isso, que o espírito não sabe que morreu, porque ele digamos assim, é estranho que você tenha morrido e não saiba que morreu, né? Você fica, mas poxa vida, ele cortou a garganta. Porque ele ainda vai começar a estudar o perispírito, que o perispírito fica com todas as impressões, e essas impressões muito materiais materializam. Gente, o perispírito é tão material, digamos assim, para o espírito, que o espírito duvida de que aquele corpo seja. Ele vê o corpo dele, mas ele duvida que aquele corpo seja dele, porque ele continua vendo o próprio corpo, ele sente o próprio corpo, ele tem as impressões. Então ele duvida de que está no enterro, ele não consegue entender. É algo realmente muito difícil para o espírito. E é muito difícil para nós, viu, gente? Isso aí, porque nós não esqueçamos que a gente vai passar por esse negócio também. Né? Já passamos inúmeras vezes e vamos passar outras tantas. Por quê? Porque quando Descartes faz o seu
ele chega na sua conclusão que a única certeza que ele tem é que ele existe, porque se eu penso, eu logo existo. Ele cria uma situação assim, ó, ele diz: se você estiver sonhando, você não sabe que o que você está vivendo não é real. Quando você está sonhando, aquelas experiências que você está lá, você tem certeza que elas são reais. Então, nós poderíamos até levantar a hipótese. Nós não poderíamos nesse momento estar sonhando? E a gente não saberia dessa questão. Então, às vezes, uma pessoa que adormece, né, tá com o corpo frágil e adormece e morre subitamente, ela pode estar imaginando que está vivendo um sonho. Então, é algo que você precisa... Aí o Kardec vai dizer, claro que com o tempo o espírito se percebe. Depois ele vai perceber. O Kardec usa um truque maravilhoso, que ele diz assim: peça que o espírito toque em si. Que se o espírito se tocar, ele vai perceber que ele não tem densidade. Se ele conseguir se tocar, ele vai perceber que ele não tem a mesma densidade da qual ele está acostumado, né? Eu lembro quando eu ia para uma senhorinha que tinha um centro de umbanda perto da minha casa, vez ou outra, porque nas religiões de matrizes africanas, quem se comunicam dentro da tradição deles não são espíritos, são entidades. Há uma diferença entre entidade e espírito. As pessoas não sabem disso, inclusive gostam de chamar os espíritos de entidade, o que é um erro. Por quê? Porque a entidade, ela não é uma individualidade, ela é um conjunto de... é um arquétipo, é um conjunto de características, tem aquelas qualidades, né? Desde como o preto velho, né? Um que é associado a pomba gira, o caboclo, ela é uma representação, mas não é uma pessoa em si. Então, qualquer um pode pegar aquele nome e dizer, digamos assim, o espírito pode pegar, mas não é, dentro dessa tradição, eles não são espíritos, eles são entidades. Essa é a diferença. Mas, vez ou outra, nas reuniões da Umbanda, do Candomblé, vez ou outra aparece espírito de morto. Sabe qual é a estratégia que eles usam? Eu acho bem interessante isso, né? Isso eu via criança. A mulher chegava pro médium, né? E dizia assim: olha a minha mão. E eu ficava lá doido para olhar o que tinha na mão dela. Dizia: olha a minha mão, tá vendo? Você morreu. Veja seu corpo no caixão. Você está morto. Você não é mais daqui. E aí mandava para outro lugar. Mas ela fazia ele enxergar na mão dela, né? Veja o outro caso, onde o espírito diz assim, ó: eu vejo como no espelho mágico. É que a gente não sabe, mas espelho mágico era uma técnica de ver espíritos muito comum que os magnetizadores usavam, né? Então você fazia o espírito se perceber. Aqui o Kardec já está vendo, né? Ele diz assim... Cadê, Felipe? Era outra pergunta, era aquela? Hoje está mais rápido do que eu consegui acompanhar. Cadê a 5? Eu li a 5? Não, né? É a observação, né? Ele não... vamos para a 6. Aí a observação já li, né? Por que não deixou nenhum elemento de identificação? Estou abandonado, fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Eu acho muito bom quando os espíritos imperfeitos dizem a profundidade que só quem sofre é capaz de dizer, ó. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Você tem ainda os mesmos motivos para ficar incógnitos? Sim. Não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. Vejam a diferença. O espírito não quis se identificar, ele não quis se identificar quando ele morreu. Quando o Kardec evoca,
ele é muito respeitador. Ele respeita, ele pergunta: você quer continuar incógnito? Ele diz: quero continuar incógnito. É um direito deles. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é uma evocação. Tem que ter muito cuidado quando o espírito, se eles veem uma comunicação espontânea, então ele veio porque quis, e aí ele diz que não sabe quem ele é, eu não sei por que é que eu estou aqui, e ele não sabe de nada. Isso deixa a gente de mãos atadas. Nunca acontece isso em Kardec, nunca. Porque quando o espírito, por um acaso, disser eu não sei quem sou, não sei porque eu estou aqui, ele corre para o guia e pergunta quem é essa pessoa. Mas você precisa ter algum grau, porque você teria que entender, porque aqui não, aqui é um respeito, porque como ele desencarnou incógnito, ele pergunta se ele quer dizer o nome, ele diz que não, ok. A outra coisa é eu entrar na sua reunião, né, uma coisa tem ali, ó, tem uma pessoa ali que não quer dizer o nome, eu pergunto, você quer dizer o nome? Não. Agora, a outra pessoa é ela entrar aqui no nosso grupo, começar a falar, e a gente vai... Ninguém entra na casa da gente se a gente não perguntar, né? Assim, qual a sua graça, como é seu nome, né? Quem é você, né? Aí ele diz, né, pronto, ele não quer, ele não revelado, ele quer continuar sem se revelar, né? Poderia dar-nos o seu nome, idade, profissão e domicílio? Não a tudo, não. Mas o Kardec ainda tenta, né? Mas ele não, pronto. Você tinha uma família, mulher e filhos? Ele perguntou dados, né? Eu acho bem engraçado isso. Ele pergunta nome, idade, domicílio, ele pergunta todos os detalhes. Você tinha uma família, uma mulher? Não, eu estava abandonado. Ninguém me amava. Então, essas informações morais é que são importantes, né? O que você fez para não ser amado por ninguém? Olha a chave aqui já a gente está começando a aprender, né, com o Kardec. Ó. Deu um gancho, ninguém me amava. Olha o que é que o Kardec faz, olha o nível de responsabilidade. O que você fez para que ninguém seja amado? Onde é que a gente erra aqui? Onde é que a gente erra aqui no nosso dia a dia de prática mediúnica? Porque a gente já vai e cai e diz assim, não, vou ser amado por Deus. Todo mundo. A gente já cai para essa parte que é mais para o final. Primeiro você tem que fazer ele pensar, ó. O que você fez para não ser amado por ninguém? Olha como é perfeito, mano. Não, ele devolve dando a ele a responsabilidade, porque primeiro ele diz, ninguém me amava. Aí, pronto, ninguém lhe amava, porque o que você fez? Porque amar é uma reciprocidade. Aí ele pergunta, então isso é muito importante quando se está falando nesse tipo de investigação com os espíritos que sofrem, com os espíritos suicidas, como é a mesma investigação do atendimento fraterno, porque, gente, é muito parecido atendimento fraterno e diálogo com os espíritos. É a mesma dinâmica. É sempre trazer a responsabilidade. O nosso problema é a gente cair numa compaixão falsa. Porque o verdadeiro consolo do Espiritismo é o esclarecimento. É mostrar quem... Lembra que ele disse que vai dar esperança para ele, fazer a esperança nascer? Aí ele diz, quantos há como eu? Essa estratégia de quem foge, né? Quando você pergunta, o que você fez? Ele diz, quantos há como eu? Eu não estou sozinho nessa história, né? Um homem pode estar abandonado no meio da própria família, quando nenhum coração o ama. Aí agora aqui o Kardec pergunta, você experimentou alguma hesitação ao realizar o suicídio? Eu tinha sede de morrer, esperava o repouso. Como é que a ideia do futuro não o levou a renunciar àquele desígnio? Eu não cria mais no futuro. Estava sem esperanças. O futuro é esperança. Aqui é que o Kardec vai começar, vocês viram lá na prece, perceber que o que a gente tem que despertar no suicida é o sentimento de esperança. Aqui, por esse tipo de investigação, ele vai perceber aqui, o que é que acontece é a falta de esperança, é que leva ao suicídio. A falta de esperança não é só a esperança numa vida melhor, de que as coisas vão se resolver, mas principalmente, já já a gente vai entender,
que é a falta de esperança na vida futura, nessa compreensão de que há um além, de que as coisas não terminam. E é onde está a nossa força, a base da nossa fé tem que ser a esperança, né? Porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. A caridade para quê? A caridade é para nossas relações aqui, né? Que a gente chama horizontais. A caridade é para regular o modo como a gente lida um com o outro. E a esperança do que? Na vida futura. Então, a nossa esperança, ela é filha da fé. Mas de que tipo de fé? De uma fé especialíssima, que é uma fé raciocinada. Mas aí nós temos que ter sempre essa esperança. Nunca pode nos faltar a esperança, tá bom? Só os espíritos. Oi? O Rodrigo está aí, né? Vou já terminar, vou passar para ele. Tá, eu tenho esperança que ele fale. Que reflexões. Ó, veja que o Kardec ainda pergunta assim: ó, que reflexões você fez ao sentir extinguir-se a vida? O Kardec pergunta: você pensou alguma coisa, fez reflexões? O Espírito diz: não refleti, senti, mas a minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Não morri. Entretanto, sinto que os vermes me roem. Ó, esse caso aqui, e ele é com, nós estamos com quanto dia? 6 dias. E ele já sente o processo. Ele já sente esse processo. Aí aqui, que sentimento experimentou no momento em que se completou a morte? Kardec insiste, ele diz, ela está completa? Foi doloroso o momento em que se extinguiu a vida, menos doloroso do que depois. Então, só o corpo sofreu. Então, o problema é a dor que vem depois, né? Que ele está dizendo. Aí São Luís continua. O espírito libertava-se de um fardo que o esmagava. Ele sentia a volúpia da dor. Esse estado é o que sempre se segue ao suicídio? Vamos lá. Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo de sua vida. A morte natural é o enfraquecimento da vida. O suicídio a interrompe bruscamente. Esse estado será o mesmo em toda morte acidental, independente da vontade e que abrevia a duração natural da vida, né? Porque aí uma morte acidental, né? Uma coisa que foi brusca, que não foi morte natural, é a mesma coisa? Não. Quem entendeis por suicídio? O espírito só é culpado por suas obras, né? Então ele só poderia sofrer isso se fosse por conta das suas escolhas. Continua. Aí o Kardec vai dizer que tinha preparado outras perguntas e depois essas perguntas não vão mais ser, não seriam mais necessárias. Por quê? Porque ele percebeu o estado do espírito. Mas vocês vão ver, como essa é a primeira evocação, outros espíritos que se suicidaram, a gente vai perceber que eles já não passam, por exemplo, pela angústia dos vermes, mas eles sofrem outras dores piores. Porque aqui o que a gente vai perceber é que lá na frente ele vai começar a perceber que a grande questão é sempre a decepção. É a decepção, é o pior de tudo. Mas em alguns casos, ele vai sentir realmente isso. Tem muito a ver com aquele que quer, onde o corpo é o grande fardo, né? Aquele assim, quando ele tem essa concepção assim de que eu quero me libertar da agonia de estar nesse corpo, a gente percebe que ele vai ficar muito mais preso ao corpo. Mas esse aqui é o primeiro suicida. Outros vão surgir e a gente vai já ler um outro caso e detalhes novos vão surgindo. Mas aqui nesse primeiro a gente já tem que perceber a responsabilidade, chamar o espírito para ele, qual é o papel dele, o que o levou a chegar naquela situação,
questão da esperança. Vocês estão vendo aqui, ó, não teve preces. Ele não disse, ó, faremos preces por você, iremos orar por você. Nada disso foi dito nessa primeira evocação, porque isso serão os guias quem vão instruir. Vai dizer, ore por ele, orar pelo Espírito faz bem. Tem uma coisa que que os Espíritos ensinaram, que a gente nem sabe, ou até a gente já esqueceu, da importância de orar junto aos corpos. Porque tem um Espírito que pede, eu quero que ore junto do meu corpo, ore lá. E o Kardec levanta como hipótese de que aquela prece junto do corpo era para os fluidos, né? Porque a imagem que está no Livro dos Espíritos é como se os espíritos tirassem as ataduras, como se a gente fosse uma múmia assim, né? E vai desenrolando a múmia, né? Vai desenrolando, e esse momento ele é feito pelos anjos da guarda e pelos espíritos familiares. É os espíritos familiares quem vem receber, quem vem fazer esse momento, e a prece é importante, sempre pedindo para aquele corpo, né, não o corpo, olhando o espírito, dizendo, olha, você não precisa mais ficar perto desse corpo, você não se vincule mais a ele, ele não faz mais parte da sua nova realidade. Vá, não vou dizer siga a luz, que é muito assim, né? Mas assim, ó, veja seu anjo, veja os espíritos familiares, as pessoas que estão do seu lado. Seja feliz, continue sorrindo. E pensamento positivo, e o pensamento da libertação, no sentido da libertação de um fardo. O espírito sai do corpo muito enlameado, né? Do fluido material. Então é importante orar, né? Orar ali ao lado do corpo, orar, não precisa ser em cima, né? Mas ali orar próximo. A importância das orações para ajudar nesse processo, porque a gente sabe que os espíritos estão fazendo isso, né? Juntos, eles estão todos em oração, ajudando ao espírito a literalmente se desligar da matéria. Então tem espírito que pede isso, orem por mim, orem lá do meu lado. Eu estive agora em velório, né? E eu pude, né, durante 2 dias, um dia à noite, no outro dia, antes de enterrar ao lado da minha amiga, eu fiz orações lá do lado do corpo, pedindo, ó, liberte, foi muito sofrimento, vamos ser felizes, vamos voltar a sorrir, saia desse corpo, não é isso. Então, nós espíritas devemos, principalmente se tem uma família espírita, se possível, né? Se eu pudesse, né? Você morreu, você faz a cada 1 hora, junto os amigos que estão ali, vamos fazer uma oração, porque os velórios eles acabam sendo momentos muito discutíveis da necessidade. Porque as pessoas reclamam e falam disso, e fala de tudo menos do... Né? Não é uma coisa... Eu falando assim, muitas vezes as pessoas vão para fofocar no velório. Então não é uma coisa que ajuda muito ao espírito. É muito melhor que a gente possa fazer orações, né? Eu sempre digo, né? A dona Mazek, a mãe do Audálio, foi na época da pandemia, a gente não pôde fazer um enterro como a gente poderia ter feito, bem espírito, mas eu prometi a ela, olha, tudo que eu não fiz pela senhora, pode deixar que eu guardo para o do Audálio. Então já está tudo guardado. Viu tudo? Mas teve live, foi... Não, Audálio, amém. Não, mas... Pronto, deixa. Você vai fazer uma pergunta. Aí, Rodrigo, depois da pergunta tu pode falar aí sobre esse primeiro caso, Rodrigo. Gente, dizer que a gente vai orar no enterro da pessoa, isso é uma coisa boa. Cícero, deixa eu ver se eu entendi bem. Quando o suicida pratica esse ato com ele, né, ele fica atado junto ao corpo até completar o tempo que ele tinha de vida para ele poder se libertar? Alguns
não é bem atado ao corpo, Se eu porque posso usar essa palavra. porque eu estou dizendo assim, às vezes o processo de decomposição do corpo é mais curto do que o período, tá entendendo? Vamos supor, tantos jovens, né, que se suicidam, né? Então, um corpo gente, o corpo se decompõe muito rápido. É muito rápido que o corpo vai se decompondo, né? Então, a gente não poderia dizer que ele vai ficar lá vendo tudo isso ao mesmo tempo, não, porque o corpo se decompõe rápido. Mas isso vai continuar repercutindo nele, essa ideia vai ficar repercutindo nele, porque na verdade é a consciência cobrando. É muito no plano da consciência, porque senão teria uma situação muito simples, cremou, acabou. Cremou, ele não iria sentir os vermes roer, não iria sentir nada. Ok, ia sentir fogo, tá ok, 2 horas, 3 horas, calor, 3 horas, mas nada como morar em Fortaleza, 3 horas. Então, é tudo no plano da consciência. Aqui ainda, vocês precisam sempre lembrar disso, gente. Isso aqui ainda não está em 50. Nessa primeira, a gente ainda não tem todas essas informações. É com a construção que a gente vai fazer. Aí eu repito, é porque quando nós pegamos a doutrina, nós já pegamos, o Kardec deu tudo pronto, já suei para descobrir como é que é, a importância da prece, não sei o quê. A gente não está vendo, aqui não teve nenhuma prece no final por ele não terminou dizendo, iremos orar por você, porque isso ele ainda vai aprender, os espíritos vão dizer, é importante orar por ele, continuem orando. Então isso é tudo descoberta que o Kardec está fazendo. Por isso que o trabalho dele foi imenso, e a gente pegou já a parte já toda destrechada. Não? Rodrigo, comente aí esse primeiro caso, eu sei que você gosta da Samaritana. Bem, essa conversa ela é muito interessante, né? Porque é isso, eu ia falar esses 2 aspectos já que você já mencionou. Essa questão da única coisa que é comum aos suicidas. O primeiro seria esse desapontamento, né? E essa questão que é toda moral. O sofrimento deles é inteiramente moral, né? Mesmo essas impressões ou essas sensações, na verdade, elas são lembranças, já que eles não têm mais um corpo material capaz de suscitar essa percepção de sofrimento. Então, na verdade, é um sofrimento inteiramente moral. E isso é curioso, né? Porque se ele é inteiramente moral, e moral nesse sentido, porque a palavra moral ela tem 2 sentidos. O primeiro sentido é da regra de bem proceder, né? A moral como regra, como lei. E ela também tem outro sentido no francês, que é o psicológico, o psíquico, né? Que se opõe ao material. Então, quando a gente diz que o sofrimento é todo moral, quer dizer que ele é todo psicológico, né? Não há mais nada, nenhum organismo físico que sofre. Ele é todo moral, todo psicológico. Então é interessante, porque isso abre para a possibilidade dos suicidas, abre um campo imenso, de modo que a gente poderia entender que todo suicida vive um além individual, único, irrepetível, né? Então, a gente examinando esse caso, a gente pode ver assim algumas características singulares, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê alguma coisa que é comum a todos os outros. O sofrimento moral, uma certa vergonha e uma dificuldade em confessar os erros, né? Que os suicidas geralmente experimentam, né? Um abatimento moral muito significativo quando se dão conta de que morrer não resolve, né? Tem uma frase que diz assim: nós não temos como ter certeza que as pessoas mortas vivem vidas melhores, né?
Então, realmente, a morte não resolve, né? E que esse sofrimento ele é inteiramente entregue à experiência psicológica. Então, isso é muito interessante e abre aí um campo imenso de estudo, que é a situação dos suicidas. Exatamente, eu acho isso importante. Olha, algumas características já vão surgir aí. Todas essas que o Rodrigo elencou. Um abatimento, que é fruto da falta de esperança, toda essa decepção, toda essa dor. E o alcance psicológico vai gerar várias questões. Talvez para um espírito muito mais materializado, a dor física que ele sinta seja algo mais. A dor que ele interpreta como física seja o mais marcante. Outro que já tem uma questão muito mais moral, como a gente vai colocar, decepções amorosas, descrença em Deus, que vai ter a questão do suicídio de um ateu, vão gerar outras e outras repercussões psicológicas. E isso que o Rodrigo está dizendo tem que ficar muito claro, gente. Ó. Nenhuma experiência no mundo dos espíritos ela se repete. Ela é sempre individual. Cada um tem a sua. Aí o que acontece? A gente lê os relatos, mas não pode usar como regra absoluta. Você coloca como regra moral geral. Então, apatia, dor, tristeza. Agora, como é que eu vou sentir a tristeza? Como é que eu vou sentir? É individual. Nunca a gente pode pegar o relato de qualquer espírito e dizer assim, olha, aquele espírito passou por isso, então tu também vai passar por isso. E nem que tenha o mesmo gênero de morte. Olha que coisa interessante. Por exemplo, 2 espíritos que se enforcaram, no caso de suicídio. 2 espíritos que se enforcaram. Eles não vão, você não pode garantir que eles vão sentir depois a mesma coisa, porque a motivação de cada um é diferente. É o que vai fazer a coisa, o diferencial. E isso se dá, sabe onde é que se dá de forma mais interessante? Nas mortes coletivas. Quando tem morte coletiva, vai ter espírito que não vai sentir nada, vai ter espírito que vai sofrer, vai ter outro que não vai nem saber que morreu, e cada um, morreram todo mundo, o avião caiu. E cada um vai no mundo dos espíritos em momentos completamente diferentes, embora tenham morrido todos juntos, porque cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós cumpriu ou não prova, deixou ou não coisa por fazer, cumpriu ou não missão. Como a missão dada é a cada um, eu não posso dizer que esse espírito aqui tenha a mesma resposta. A gente nunca pode imaginar. Agora, de um modo geral, tem o quê? Decepção. O suicídio regra geral, o que é que acontece a todos? A decepção. Por quê? Porque ele não consegue realizar o intento. Isso tem. A regra, agora, como é que vai se dar o sofrimento? É particular, é individual. E isso não diminui o valor dos relatos. Só não posso usar para transformar o relato em regra. Em regra, não dá. Isso é a mesma coisa. Tudo que é do ponto de vista psicológico tem isso, né? Ó, veja que o pessoal da psiquiatria que passa remédio para as pessoas, para remédio, e é isso aí o Rodrigo tem até muito mais propriedade para falar. Uma pessoa que toma um remédio para depressão, é a mesma fórmula, é a mesma quantidade, não sei o quê, e numa pessoa reage de um jeito, noutra pessoa reage de outra forma. Tem que mudar, tem que calibrar, tem várias coisas assim. Então, porque deveria ter, se fosse uma coisa que tudo que é da alma, gente, você, sei lá, você você assiste um filme, aí tem gente que adora, outros que não entenderam, que não gostou, que não viu. Por quê? Porque a alma percebe de forma particular, é intransferível. Por isso nós somos criados por Deus de maneira única.
ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é uma individualidade. Oi. Eu não sei nem se a minha pergunta entra nesse meio, mas agora você falou a questão de mortes coletivas. Existe algum tipo assim, seria uma prova ou seria o fim da prova de alguma pessoa, a morte coletiva, a morte naquele momento? Essa pergunta ela é bem, bem complexa, porque a gente precisa saber. Eu não vou poder, eu vou te dar as dicas onde você vai ler. É porque assim, não dá para. Tudo acontece no tempo de Deus, claro. Deus sempre permite, mas a gente tem que ter muito cuidado quando você pega assim na questão do avião, assim. Era para todo mundo morrer daquele jeito ali. Então, se fosse para se morrer daquele jeito, quem cometeu a falha cometeu um ato, por exemplo, a pessoa que não fez a manutenção do avião e deixou com que o avião caísse, cometeu um ato divino, porque ele fez cumprir a lei de Deus. Isso aí a gente teria que debater em um outro dia, dialogando com aquele texto do Evangelho. O escândalo é necessário, mas ai daquele que escandalize. Então, é a parte da fatalidade, ele explica direitinho, para a gente ter cuidado para não pensar que está tudo pronto, que já está tudo, né, assim, mas Não, é porque assim, uma vez eu ouvi, quando acontece essa fatalidade, principalmente com artista, as pessoas, esses médiuns, videntes, esse pessoal já fala assim, foi uma... Agora eu esqueci a palavra. Resgate de alma, alguma coisa do tipo. Isso aí é só no dorama. Isso aí é só né, dorama, vida. É só resgate. Gente, ó, médio. Deixa eu só dizer uma coisa bem assim, ó. Assim, desconfiem. Não, pode até ser que tenha uns que têm boa intenção, mas desconfiem de médiuns midiáticos. Eu desconfio. Assim, né? Esses que aparecem na TV. Desconfiem muito de cartas psicografadas de pessoas famosas que surgem numa semana depois. Sabe, isso não é muito. Isso nem doutrina espírita, de fato, sabe, é muito. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não, tá? Mas então. Não, eu pergunto porque assim, eu acho que eu sou a mais nova aqui no lance espírita, né? Não, acho que pergunte, mas vai chegar o dia. Eu acho que eu sou a mais novata aqui no lance espírita, né? Então acho que eu fico meio assim na dúvida das coisas. Eu não tô desdenhando da sua pergunta, não. Estou dizendo que ela tem um valor, sim, mas é só para que a gente perceba que não é. Isso aí tem um pessoal que. A gente vê médium falando em alma gêmea, gente, pelo amor de Deus, mas tem. Oi, Eudes. Pessoal, acho muito bom a gente estar discutindo essa questão aqui dos suicidas, porque talvez em face do livro Memórias de um Suicida, que é tão lido no movimento espírita, né, da dona Ivone do Amaral Pereira, talvez tenha ficado a ideia de que todo mundo que se suicida acontece aquilo que lá ela relata lá. Então é muito bacana. Exato. Mas aí eu queria perguntar outra coisa, Cícero. Nós estamos aqui com um grupo de formação para evocadores e para médiuns de fala. Médiuns de fala, isso. O que eu já acompanhei é que normalmente as pessoas, e a gente chama médium psicofônico, né? Sim. Pode usar, não tem problema. Né? Médium de fala, psicofonia. As pessoas dizem, os médiuns psicofônicos dizem que quando é um suicida, a sensação é que eu estou morrendo, a sensação é que os vermes estão me comendo, a sensação é tudo isso, né? Isso. Isso é característica realmente do médium de fala ou não é bem assim? Não é bem assim, não. É muito mais característica, talvez, dessa questão da aproximação que ele sente dos fluidos e ele interpreta dessa maneira. Eu vou dizer uma coisa. Isso, nem toda comunicação de suicida. Eu tenho uma tendência, pelo que eu li, pelo que eu vi, é que é muito dos médiuns que não sabem que tem anjo da guarda.
que tem amparo espiritual, porque tem médium que dá comunicação de suicídio, comunicação de espíritos que se suicidaram com com grande sofrimento, mostrando a dor e a angústia que o espírito está passando, e terminou a comunicação, está tranquilo, não lhe causa nenhum constrangimento, não é uma coisa dolorosa, ele tem um distanciamento o distanciamento que o médium precisa. Seria o que o Erasto diz, um médium bem adestrado. Ele deixa o espírito falar, mas isso não lhe causa nenhuma dor. Isso, que seria um bom psicólogo, né? Que conversa com um bom psicólogo, conversa com o suicida, mas ele não vai querer se suicidar porque ele conversou com o suicida. Agora, algumas coisas assim, eu posso contar que uma vez eu achei uma situação bem interessante de um médium que sentou numa cadeira, num sofá. Nossa, e ele sentiu uma dor no peito que foi uma coisa terrível. Sentiu aquela dor no peito, mas o médium ficou calado, não disse nada, mas sentiu dor no peito, né? E sentiu aquele incômodo, aquela dor muito, muito forte, indo para as costas, tudo mais, né? Foi para a reunião. Isso é reunião familiar. Aí era numa casa e evocou-se o espírito do pai uma família mora na casa, a mãe, a filha e o marido da filha, o genro, né? Vocês têm que me ajudar com esse nome, porque eu não sou bom nele, não. Então ele foi evocado porque era espírito familiar da casa, não sei o quê. E o médium foi o que estava lá. Por quê? Porque na casa todo mundo era médium. Mas tem uma questão, assim, quando é o espírito familiar, a gente quer, mesmo você sendo médium, você prefere que venha por outra pessoa, o que já é um problema, porque o Kardec tem várias comunicações quando ele diz assim, que o avô do médium, o espírito é o avô do médium. Então, para o Kardec não tem, na época do Kardec não tinha esse problema. Mas a gente, até por uma questão assim, aí eu fico mais tranquilo, como eu conheço a pessoa, que venha por outro, né? Então, o médium estava lá, então a família queria, vamos ouvir por outro, só para a gente ter certeza que a gente não está sendo enganado, vamos por outro médium, né? E aí a comunicação veio, a filha conversou, falou e não sei o quê. Aí depois terminou a reunião, estava o pessoal já zero lembrança da reunião naquele momento, tomando um café, algumas coisas assim do tipo. Aí o médium vem e comenta, entra lá no grupo do tipo assim, nossa gente, mas antes da reunião, eu sentei naquele sofá, eu senti uma dor tão grande, me deu um medo, porque eu não quis dizer nada, mas me deu uma dor. Aí a filha disse assim, papai morreu, infartou nesse sofá. Era o sofá onde ele teve uma dor lancinante, foi fulminante, e morreu naquele sofá. Veja, o espírito, não é para aterrorizar o médium, às vezes é prova de identidade. Isso o médium diz assim, depois diz o médium, não era eu que ia morrer, você já fica tranquilo, né? Não era eu que ia morrer. Então serve como quê? Prova até de identidade para o médium, porque ele não disse para ninguém, mas ele registrou, e por isso que eu sempre digo, qualquer sentimento ou qualquer sensação, tudo precisa. Tanto que quem está na nossa reunião mediúnica, eu vetei agora, Rodrigo, agora nas nossas reuniões mediúnicas daqui, eu vetei garrafa d'água. Eu não quero mais água nas nossas reuniões mediúnicas, porque médiuns de fala, o Rodrigo às vezes é médium de fala. Rodrigo, às vezes você é mais escrevente, não sei como é que está a sua mediunidade, mas até pela estrutura. Cadê o Rodrigo? Bota o Rodrigo aqui na janela. Mas o médium de fala, às vezes fica com a boca seca, tem uma certa... Né, Rodrigo? Às vezes tem uma boca seca, né? Tem um certo engasgo. Aí o pessoal está lá com a boca seca, vai lá e puxa a garrafa e bebe água. Eu digo, matou o espírito está morto, ele acabou de matar. Porque o que a gente deve perceber é se é uma
um indício de fala, de alguma coisa. Tudo isso para o médium experimentado, que é a coisa mais importante que tem, é médium experimentado. É quem é capaz de reconhecer o espírito. Gente, detalhe, coração que acelera, mão que treme, tudo isso é importante. Minha garganta foi ficando seca, tem um bolo que vem na garganta. Cada detalhe desse deve ser anotado, deve ser estudado, porque tudo isso é importante. Aí muitas vezes os médios, quando tem esse tipo de coisa, já pensam que eu que estou infartando. Às vezes é só a impressão do espírito. Mas não acreditem, dar uma comunicação de um suicida, por pior que tenha sido a situação que ele morreu, se você tiver bem assistido, não causa nenhum sofrimento para o médium, não atrapalha a vida. Gente, é caridade, no sentido amplo da palavra. A caridade nunca faz mal a ninguém. Tá bom? Ela pegou o microfone, eu já te passo, tá, Clícia? Pode falar. Cícero, tem uma senhora que eu conheço, que ela é médium, o nome dela é Esther. E ela... Vamos chamar de Fátima agora, tá? Para que ninguém... Resultado, ela tinha um espírito que ela sempre conversava com ela e ela havia se suicidado. Então, ela estava ajudando algumas pessoas através dela. E ela disse, olha, eu ainda não estou pronta para me ir para a luz. Sim, então, é possível isso ou não? O espírito estava... Que já desencarnou por uma situação de suicídio, e ela como se ela estivesse ajudando outras pessoas através dessa pessoa. Claro que pode ser. Agora, teria que conversar muito bem com esse espírito se ele estava ajudando ou ele estava fugindo da responsabilidade. Agora, porque o que a gente vai perceber é que tem um caso de um espírito que é assassino no livro Céu e Inferno, que agora ele foi um assassino, né? Agora o seu trabalho, ele ainda não encarnou. Ele está entre uma encarnação e outra. E ele fica buscando pessoas que estão com intenção de cometer assassinatos, ele fica buscando para que inspirá-los para não cometer. Mas ele está aguardando a próxima encarnação. O único problema dessa frase, claro que você fez um resumo, eu não teria que conversar com esse espírito, é quando ele diz assim, eu não estou pronto para. Aí é o problema, tá? Mas o fato de, mesmo tendo se suicidado, poder ajudar, isso pode. O espírito já faz parte da sua expiação, faz parte. Porque lembre, o livro dos Espíritos é claro, fazer o bem é a melhor expiação. Fazer o bem é a melhor expiação. Mas ele teria que estar, assim, ansiando, no sentido bom, ansioso, pela próxima encarnação. Gente, no mundo dos espíritos, você teve uma encarnação terrível, né? Você teve uma encarnação bem complicada, não sei o quê. Aí você está lá no mundo, veio para o mundo dos espíritos. Você dá comunicações, você fala, através de você como espírito, psicografa livros, você faz coisas maravilhosas. Você ainda não progrediu. Porque o progresso só se dá se você reencarnar e você colocar em prática aquilo que, como espírito, você verbaliza. Por isso que o espírito assina o nome lá e a gente pensa, o espírito superior, ele encarnou? Enquanto não encarnar, porque é só na carne que ele vai fazer a reparação. Não dá para evoluir só no mundo dos espíritos, não. Tá entendendo? Precisa encarnar de novo. Então, não, por isso que mas que ele pode ajudar, pode. Clícia? Eu vou voltar só para essa questão da sensação dos médiuns, né? Você falou das sensações que o médium pode ter e da necessidade do amparo com anjo, que esse amparo ajuda a gente não sentir esse mal-estar, nem durante a comunicação de uma forma muito forte, a ponto de o médium ficar, enfim, realmente passando mal, e muito menos depois.
Mas eu queria retomar para dizer assim, que o próprio espírito do suicida, não necessariamente vai sentir o verme do É porque tem corpo, outros casos. né? Isso. Tem vários casos. Ele pode, inclusive, ainda lembrar o processo da morte dele, como aconteceu, a parte do corpo que se machucou, né? Ele pode ficar com essa lembrança ainda muito forte? Pode, mas ele pode também estar num processo de perturbação, né? Então é importante, porque às vezes as pessoas absolutizam. É suicida, então ele vai ter que acontecer isso em termos de sensações, e não é assim, continua o mesmo princípio, né? Isso. A individualidade, o espírito, ele é único. Isso. Né? A gente vai ver isso nos próximos casos, que eu vou trazer mais um caso de suicídio. Que é assim, ó. Tem uma mãe que se suicida por conta do filho, né? Não, esse é porque o de hoje é o pai, mas eu estou dizendo, tem lá no Cefé uma mãe que se suicida porque o filho morre. Qual é a pena dela? É que ela não vê o filho. Ela sofre porque ela ainda tinha até uma esperança de ver. E não acontece. Então veja que o sofrimento dela era outro motivo. Então tem uma variação. Aqui é o primeiro, a gente ainda não consegue observar tudo. Agora eu só queria te dizer uma coisa, Clício. Quanto à questão das sensações, antes e depois. Durante o processo, tem muito mais a ver com o tipo de mediunidade. Um médium que tem uma maior impressionabilidade, ele realmente tem um impacto maior sobre ele. Ele tem uma carga, porque tem a ver com a mediunidade, tem a ver com isso. Tem médiuns que são mais impressionáveis. Agora, depois ele não pode ficar mal. Não pode. Durante, ele pode. Tem médium que vai ter essa intensidade maior, é que as pessoas pensam que tem a ver com o espírito. Não é com o espírito, é com a faculdade. É tanto que nós, no nosso grupo, tem espírito, quando vem pelo médium tem um colorido, quando vem pelo o mesmo espírito, quando vem por outro médium, já não tem aquela mesma intensidade. Por quê? Porque a faculdade daquele outro médium não tem a mesma impressionabilidade. Médios psicógrafos vão dar comunicações de suicidas e às vezes ele vai, que é o próximo caso, vai se revelar muito mais no agitar da mão. É o agitar, uma coisa mais com uma mão mais agitada, uma letra assim, né, mais assim, mas ele não sente tanto corporalmente. Agora, se o médium tiver essa impressionabilidade, ele vai ficar muito abalado naquele momento, mas depois ele tem que sair bem bonzinho. No momento da comunicação, porque a faculdade dele tem esse... O problema é quando o pessoal vai depois, né? Aí fica mal depois, e haja tomar passe, e haja não sei o que, e a reunião não termina, o espírito já foi embora, já se moralizou, e o médico continua lá, continua do mesmo jeito. Aí é um problema. É falta de quê? De assistência dos bons espíritos. A pessoa ainda não sabe, ainda não tem uma fé tão estabelecida. Rodrigo, faça comentários. Serei breve. A questão da sensação nos médiums, ela é uma questão que vem à tona sempre, né? Mas ela é frequentemente um meio de distração. Seja porque o médium se sente mal, seja porque ele se sente bem. Geralmente ela é um meio de distração comum a nós que gostamos das sensações, né? Vejam que nós viemos às reuniões e as pessoas perguntam assim: você gostou da reunião, me fez bem? E o que você diz? Eu me senti bem. Veja que às vezes a gente vem a uma reunião porque a gente quer se sentir bem. Não que isso não seja importante, mas a gente raramente diz: fiz reflexões importantes, me arrependi, pensei sobre a minha vida, né? Que eu estava fazendo um monte de coisa errada e agora não vou fazer. Vou procurar acertar assim. Não, eu me senti, porque a maneira como a gente se sente, muitas vezes, é um critério de verdade, né? E isso é típico do espírito imperfeito, que ainda tem muita influência da matéria.
Então, a gente usa as nossas sensações e emoções como um critério de verdade. Vejam que isso é comum quando alguém diz assim: o que você pensa de fulano? E você diz: eu senti uma coisa. Então, isso, a sensação, ou a emoção, ou a emoção ou um sentimento, né, eles são critérios de verdade. E isso é um problema, porque nós não podemos usar os nossos sentimentos como critério de verdade para nada, né? Para nada. Na verdade, uma emoção, ela decorre da perturbação do ambiente, que faz com que o nosso corpo se estresse e a gente sente de alguma forma. E o sentimento nada mais é do que a interpretação dessa emoção no nosso corpo. Em linhas gerais, né, quanto mais avançado e corrompido, nós temos sentimentos, que são já elaborações mentais das emoções. Isso só para dizer o seguinte, que as sensações, nós precisamos nos médiuns delas, porque elas são elementos que fazem parte, né? Nós não temos como nos livrar das sensações, mas elas não podem ser critério para nada, nem as boas, nem as más. Então, sim, nós vamos registrá-las, mas é importante que a gente aprenda a desfazer-se delas com a ajuda de um espírito bom. E aí a questão da boa assistência, né, Cícero? Nós precisamos de uma boa assistência, porque senão a gente cai sempre no mesmo problema, né? A gente sempre carrega as más impressões dos espíritos ou dos homens conosco e a gente não consegue se livrar desses fluidos. Isso indica que nós não estamos bem assistidos por um anjo guardião, por um espírito elevado, né? E o contrário também acontece quando um espírito muito bom se comunica conosco e às vezes a impressão que fica não é tão boa, mas é porque ele confrontou o nosso orgulho, né? Então, isso às vezes acontece e aí você fica assim com uma impressão que não é aquela dos sinos e da música da igreja tocando, né? Nem dos corais. É uma sensação de que eu fui confrontado. E isso nem sempre é agradável. Gente, isso que o Rodrigo está fazendo é tema de um estudo. Ó. Sensações, sentimentos não é critério de veracidade. A gente não pode usar isso. Você pode sair de uma reunião assim, poxa vida, eu estava tão emocionado, foi tão emocionante, que reunião linda, e ser falsa. Pode. Sabe por quê que pode? Porque a gente vai para o cinema, assiste um filme, chora, se envolve, tudo falso. Ali foi tudo diretor, quem planejou, botou a música, a trilha, a luz, ele preparou tudo para quê? Para lhe emocionar, para criar em você emoções, despertar sentimentos. Não adianta, você tem que o quê? Depois que passar a comunicação, escreva, digite, transcreva, dê um tempinho para examinar sem o calor da emoção. Teve um caso que aconteceu no CEAL que eu nunca vou esquecer. Era uma pessoa que vivia, quando ela assistir essa live, ela vai saber quem é. Vivia me perturbando porque queria comunicação da mãe. Porque queria uma comunicação, saber como era que a mãe estava. Sentimento justo, né? Sentimento justo. Não estou criticando, né? Não é isso não, né? E aí vamos fazer a reunião, vamos fazer a evocação. Gente, veio uma carta, veio uma psicografia, a pessoa, e tem um médium que fala dizendo assim, olha, eu acho que eu estou sentindo o espírito da mãe próximo, mas a pessoa disse, não, aqui é minha mãe. Essa carta aqui, eu reconheço a letra, a fala, ela viu a mãe, chorou, não sei o que, é a minha mãe. Bem, eu digo assim, olha, a mãe está aqui, a outra pessoa, esse espírito fala, a gente agradece a participação,
próxima reunião a gente vem, né? Não era, a gente chamou aquele espírito que estava ali, estava enganando, né? Porque, né? Quando foi no outro dia, a pessoa já me manda o áudio e diz assim, eu acho que eu me enganei. Não é a letra da minha mãe, as falas não tem nada a ver, que não sei o quê. E o que foi? A pessoa foi levada apenas pela emoção, examinou apenas pela emoção. Isso que o Rodrigo falou é fundamental. Às vezes um bom espírito fala e a gente se sente mal. Não porque o espírito bom deixa um mal fluido, mas porque confronta o nosso orgulho. Às vezes o mau espírito vem e a gente se sente um máximo com o mau espírito. Por quê? Porque tem similaridade, é bem parecido, a gente se dá bem com eles, então o fluido não tem nenhum choque. Então, a gente nunca pode usar assim. Às vezes o médium está emocionado, está chorando, a gente aguarda. Eu tenho até o cuidado de não dizer certas coisas na hora, porque o médium está tão emocionado que ele pode se sentir melindrado, o que já é um indício de obsessão. Mas às vezes eu ainda digo assim, não, deixa eu segurar um pouquinho, deixa eu dizer no dia seguinte, mas nunca, o exame das comunicações tem que ser com certo distanciamento. Você já não pode olhar a carta dizendo, mamãe, não, não é assim não. Não é assim não. Você tem que olhar com um pouco de distanciamento, se não quiser ser enganado. Senão você acaba ouvindo essas cartas que as pessoas mandam de tudo que é lugar e aceita. E hoje em dia que tem as fraudes, mas aí isso é um outro tema. Obrigado. Ah, não. Tem, gente, ó, tem grupos psicografando cartas do cachorro. Tem. Não, porque isso é tranquilo, porque o Kardec disse, evoca uma pedra e uma pedra responderá. Né? O Kardec deixa claro, né? Está lá no livro dos médiuns. Então, o que eu acho estranho é a pessoa evocar um cachorro e um cachorro ditar uma carta e não dizer au, 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 au. Porque se ele dissesse au, 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 eu ainda ficaria assim. Mas, gente, obrigado. Obrigado a todos. Deixa eu ver. Então, vamos encerrar, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Rodrigo, muito, muito obrigado. Até a próxima. E eu vou passar a tarefinha de casa, mas eu deixo lá no grupo, escutem o áudio. Ok, pode encerrar.